Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet e hoje eu quero falar com vocês sobre o termo cultura. E se você chegou novo nesse canal, peço que se inscreva nele, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e, é claro, clique no sininho para ajudar a fortalecer um pouco. E qual é o objetivo desse nosso vídeo? Primeiramente, conhecer as origens do conceito de cultura, entender as diversas maneiras pela qual a expressão cultura pode ser utilizada e foi utilizada ao longo da história, além, é claro, de passarmos pelo conceito sociológico de cultura e terminarmos também olhando, observando um pouco a forma como esse tema aparece nas provas de concurso, nas provas de vestibular e, é claro, no Enem. Então vamos começar a nossa conversa. Originalmente falando, o termo cultura vem da expressão latina colare, que significa cultivar. Daí a forte ligação entre o termo cultura com a agricultura, no sentido de cultivo, cultivo de alimentos, a cultura da cebola, a cultura da cana-de-açúcar, ou a forte cultura da soja, ou do café que nós temos no Brasil. Obviamente, com o passar do tempo, o termo cultura faz uma ponte entre as ciências naturais para as ciências humanas. Afinal de contas, não são apenas alimentos que nós cultivamos também crenças, cultivamos também valores, cultivamos tradições, modos de fazer, modos de sentir, modos de pensar que vão formando a cultura de um povo. E é justamente por isso que o antropólogo inglês Edward B. Taylor tenha sido talvez o primeiro a apresentar um conceito sociológico de cultura partindo dessa ideia. Diz o antropólogo o seguinte: cultura corresponde ao todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. E nesse ponto, a gente faz uma distinção muito importante entre aquilo que é natural do ser humano e aquilo que é social do ser humano. Nesse caso, o natural seria aquilo que nós já nascemos sabendo fazer, que estão nas nossas capacidades inatas, digamos assim. E o social e cultural é tudo aquilo que nós precisamos aprender. Então, um jeito bem simples, bem resumido de definir cultura sociologicamente falando é falar que cultura é tudo aquilo que o ser humano precisa aprender. Partindo desse pressuposto, nós podemos ver que existem muitas outras maneiras de se utilizar a expressão cultura. Afinal de contas, essa é uma das expressões mais utilizadas na língua portuguesa. E uma delas, muito complicada, mas muito presente, é a utilização do termo cultura como uma forma de julgamento de valor, ou melhor, de atribuir maior valor a um indivíduo em detrimento de um outro indivíduo. Por exemplo, podemos dizer que fulano de tal tem mais cultura, porque fez faculdade, porque fala vários idiomas, porque viajou pelo mundo, enquanto o outro sujeito não tem cultura. E não ter cultura aqui é quase um antagonismo de civilização, cultura versus civilização. O sujeito que tem cultura é mais civilizado. O sujeito que não tem cultura é basicamente um bárbaro. Nesse sentido, a expressão cultura serve para afirmar preconceitos dessa forma, ou para destacar determinados tipos de preconceito. Seguindo essa mesma linha, nós criamos uma distinção entre aquilo que passamos a chamar de cultura erudita e de cultura popular, ou cultura erudita e cultura de massas. Nesse sentido, a cultura erudita seria considerada uma alta cultura, uma cultura voltada para pessoas mais nobres, com maior conhecimento, com mais acesso financeiro, que frequentam teatros, que vão a obras, exposições de arte, que assistem ópera, enquanto a cultura popular ou cultura de massas seria uma cultura produzida e divulgada para o amplo público, para aquele povo que tem um nível intelectual um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais baixo, que tem um nível financeiro menor, que não pode ir ao teatro, que não pode ir ao cinema, mas assiste a novela e vai para o baile funk. Então criamos uma distinção entre cultura erudita e cultura popular. Durante muito tempo acreditava-se, ou costumava-se julgar socialmente, que a cultura erudita era superior à cultura popular.
O desenvolvimento das pesquisas antropológicas e do conhecimento sociológico sobre o tema, obviamente mostraram que isso é uma grande besteira, essa distinção entre cultura erudita como mais qualidade, enquanto cultura popular como cultura sem qualidade. Obviamente, isso não é verdade. Por fim, nós também utilizamos com muita frequência as expressões cultura material e cultura imaterial. E o que seria isso? A cultura material é basicamente tudo aquilo que pertence a uma cultura que você pode tocar, que você pode sentir. Por exemplo, a nossa cultura pós-moderna, o celular, uma referência clara à cultura material, algo que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, que a gente compra. Os livros, aqui na estante, de certa forma, pertencem à cultura material, você pode tocar nos livros. Mas também tem a cultura imaterial, que tem muito mais a ver com as crenças, com as ideias, com os valores. E nesse caso, um livro ele faz a ponte entre as duas formas de cultura. Porque ao mesmo tempo que ele é uma cultura material, que você pode tocar nele, que você sente ele é também uma cultura imaterial, porque ele traz ali ideias, pensamentos, conhecimentos, que são transmitidos de uma geração para outra. Um outro exemplo bem claro disso é a questão da religião. A crença de um povo, a religião de um povo, pertence à sua cultura imaterial. Por outro lado, a igreja, os adornos que fazem parte de uma religião, são parte da sua cultura material. E é por isso que vale muito a pena destacar num vídeo sobre cultura o pensamento do antropólogo francês Félix Guattari, que vai pegar todas essas maneiras de utilizar o termo cultura e dizer que, no fim das contas, a gente pode pensar a cultura de três formas. A primeira delas, cultura-valor. Essa forma preconceituosa de você atribuir maior qualidade para uma pessoa por ter mais cultura e menor qualidade a uma pessoa por ter menos cultura. Essa seria então a cultura-valor. A segunda forma, Guattari chamou de cultura-alma coletiva, que é justamente o espírito de um povo, aquilo que une as pessoas, aquilo que faz de nós sermos brasileiros. A gente gosta de futebol, a gente é religioso ou não é religioso, a gente gosta de carnaval ou não gosta de carnaval. Isso é alma coletiva, aquilo que une as pessoas. E por fim, cultura mercadoria, porque afinal de contas todo objeto de cultura é também um objeto de mercado, é também algo que pode ser produzido, vendido, comprado. Por exemplo, os livros. Os livros são cultura mercadoria, no sentido de eu ir até a livraria e comprar um livro. Uma música é também cultura, mas é também mercadoria, no sentido de eu comprar um ingresso no show, fazer uma transferência numa live, ou mesmo comprar o disco. Quase não se compra mais, mas enfim, a cultura é também mercadoria. E por isso Félix Guattari consegue encerrar esse tema jogando todas essas diferentes formas de se falar a expressão cultura em três: valor, alma coletiva e cultura mercadoria. E nesse sentido, vamos para a última parte do nosso vídeo, como a expressão cultura aparece nas provas de Enem, concursos e vestibulares. E nesse sentido eu separei uma questão muito interessante para vocês. Acompanhem comigo aí no vídeo. E essa primeira questão é bastante interessante, porque ela vai pegar justamente esse tema da cultura material e da cultura imaterial e também da cultura erudita e da cultura popular. Vamos a ela. Sobre a cultura popular e erudita é incorreto afirmar. Alternativa A. A cultura popular é espontânea, criada de forma orgânica por diversos povos. Correto. Cultura popular nasce justamente do convívio social de diversos povos. Alternativa B. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. Também é verdadeira. Afinal de contas, a cultura erudita ela é também uma cultura mais cara, de difícil acesso e produzida na maior parte das vezes por uma elite acadêmica e intelectual. C. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associado à linguagem popular e à oralidade. Correto também, afinal de contas, a cultura popular nasce do convívio social, dos diferentes saberes das populações mais simples e é transmitida oralmente, não sempre através de livros, filmes ou músicas. Alternativa D. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. E aqui está o pulo do gato. Primeiro porque, como nós vimos,
Hoje, na antropologia e na sociologia, não se considera mais a cultura erudita superior à cultura popular. Isso já caiu por terra. Mas o que nós temos aqui é o seguinte: a cultura erudita considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. Uma grande característica da cultura erudita é justamente o fato dela ser uma cultura cara e, portanto, não é acessível à maioria das pessoas. Como essa questão pede para marcar aquilo que é errado, então é incorreta a alternativa D. Vamos à próxima. Essa é uma questão particularmente bastante interessante, ela apareceu no Enem de 2017, traz a temática dos povos indígenas, porque afinal de contas, discutir cultura é sempre discutir a cultura, a nossa cultura, mas também a cultura dos outros povos. E nós estamos vivendo um momento de grande choque cultural, né, em relação à demarcação e aos direitos dos povos indígenas. E vamos então à questão. O artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é um artigo da Constituição Federal, artigo 231. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, ou seja, qual é a vinculação que existe entre a demarcação das terras indígenas? Letra A, etnia e miscigenação racial? Não. B, sociedade e igualdade jurídica? A gente poderia pensar na igualdade jurídica, mas nesse caso não. C, espaço e sobrevivência cultural. E aqui está o pulo do gato dessa questão. Demarcar as terras indígenas implica em justamente garantir aos índios um espaço onde eles devam existir. E garantir aos povos indígenas um espaço onde eles possam existir é justamente também garantir a sua sobrevivência cultural. Então a alternativa certa, alternativa C, espaço e sobrevivência cultural. Bom, para resumir nossa conversa, o termo cultura aparece nas nossas provas muito no sentido de analisar a sobrevivência cultural de outros povos, como vimos nessa questão, ou de compreender a distinção entre cultura popular, cultura erudita, cultura material e cultura imaterial. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe. Forte abraço a todos e valeu!